remember the days when we never had a dime, and our dreams seemed a million miles away. But we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing stronger day by day. 'Cause we got love, times love, it's always there for us to share. And girl, it sure feels good to know you're by my side. 'Cause we're the two high hearts that beat as one forever. With the love, times love, to keep us satisfied every night. So my lady, whisper the words I love to hear. Cuddle up and I'll make you feel alright. 'Cause I need you, baby, to carry me on through all the years. So come on, baby, close the door and dim the light. 'Cause we got love, times love, it's always there for us to share. With the love, times love, to keep us satisfied. And there ain't no one in this world tonight can change my point of view. So come on, girl, and hold me tight the way you always do. With love, times me and you. Fala, seus filhos da... Tudo bem? Aqui é o Merlin. Hoje é uma quinta-feira. Eu dormi mal pra caralho, tô trabalhando até agora. E a gente vai trocar umas ideias aí. Eu não preparei pauta hoje, não. Então tá declarado como o dia que ninguém estudou alguma bosta para o podcast. E a gente vai conversar. Hoje é quinta, 24 de setembro de 2020. O mundo ainda não acabou. E é nóis. E aí, galera, aqui é o Casuar. E já se passaram mais de 15 dias do 7 de setembro, das nossas grandiosas aglomerações, e geral tá vivo. GG. Hashtag Aglomera Brasil. Não esquece Aglomera de seguir no Brasil. Instagram e no WhatsApp, @saltimbanco sem nenhuma vogal. Isso aí, vocês vão ter que pensar para saber como é que digita. Ou não seguir também, que não faz diferença nenhuma. Pois é, né, cara, mas isso é um negócio meio... Se apresenta aí, ô Governo, Buceta. então- Esqueceu como é que é? Oh, perdão. Boa noite, galera. Eu sou o Itufado. E eu acho isso uma falta de vergonha, né? Então, antes o governo mentia pra gente e a gente fingia que isso não rolava. Agora a gente tem a certeza que não dá pra confiar em um puto do que ninguém fala. E aí? Cadê o outro? Outro. Eu sou o Jacutinga, a hashtag Aglomera Brasil. Eu estou aqui em casa aglomerando sozinho, sabe por quê? Porque eu sou sozinho, não tenho amigos, não tenho família, não tenho amor correspondido. Eu vou me matar sozinho hoje, uma live às 9 horas, porque eu tenho depressão. Confira. Boa noite pra você. Ô, Que? PC Agora Siqueira, não, para com tem essa que porra terminar de aí. gravar o episódio. Depois você se mata. Ficou muito real, muito rápido, cara. Eu não curti, Você não. tem que ver o lado positivo das coisas, cara. Pelo menos você não é pedófilo. Vou falar desse lance de não... Você é pedófilo. Esse lance de não confiar em ninguém, velho.
Vamos trocar ideia. Daqui a pouco eu leio esse negócio aqui que eu trouxe da agência de checagem. Os caras são escrupulosamente ridículos, velho. Tem como levar essa galera a sério, não, velho. Não, mas o que nós estamos falando? Da checagem de dados lá? Porque você falou que não dá pra confiar em ninguém, né? Aí o Bolsonaro fez uma postagem. Não tem como fazer um podcast e não falar do Bolsonaro, né? Porque a mídia só quer saber de falar dele. Então, assim, aí o cara falou assim, desde o princípio eu alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver, o vírus e o desemprego, que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Aí o, o fact-check fala assim, falso. aí ele fala assim, o discurso de Bolsonaro sobre a pandemia realmente foi, ou seja, só nessa primeira aspas ele já tá incoerente. É tipo, é mentira, mas na verdade é verdade, galera. Mas confia que é mentira. Exatamente. Como é que o Bolsonaro pode falar alguma coisa que tá certa? Não é como se ele falasse que ficar em casa até os últimos momentos possíveis para ir ver um médico fosse te matar, ou que a vitamina D poderia ser útil, ou que existem formas de tratar nos estágios iniciais da doença, ou que o poderia Brasil dar ia se depressão. fuder, que os números de suicídio iam aumentar muito, suicídio e depressão por conta desse isolamento. Não, ele só fala mentira, é um deles, galera. né, você viu? Ele vai se suicidar hoje numa live às 9 horas. Tudo culpa do Bolsonaro. Tudo culpa do Bolsonaro. Ai. Mas você tá zoando com a parada de um streamer que fez isso lá nos Estados Unidos, né? Pelo menos eu espero que você esteja zoando, né? Não. Ele tá. É porque tem um carinha que o Jacutinga gosta que fez esse vídeo um dia falando isso. Opa, o Calil ensinou o alvará de todas as escolas aqui de BH. O Zema falando que pode funcionar tudo, fica. Eu vou seguir quem? O governador ou o prefeito? E aí? O governador. Ou o STF? Zemão da massa. Eu não sei o que é que o Calil tem, não. Mas, porra, o que o cara ganha fazendo isso? Nada, velho. Não sei, velho. Eu também não entendo. Ele tá só sendo babaca, entendeu? O cara tá na síndrome de pequena autoridade dele ali, fraga. Eu acho que ele tá compensando pelo tamanho. É. Só pode, velho. Só pode. Essa situação desse Covid, isso foi uma farsa do caralho. Eu acho que a galera que tava morrendo disso aí, que teve síndrome respiratória, que teve... Porra, é a galera que morreria em qualquer temporada de gripe normal que a gente tivesse aqui, qualquer efizema, cigarro, é a galera que ia morrer mesmo, pô. Claro que morre uma porcentagem porque é um vírus novo, né? Só que não é nada assim, fora da curva, fora da normalidade, né? Foda-se a curva. Tipo, eu tava vendo números dos Estados Unidos, 6% foi só Covid, do total de mortes. O resto é tudo média de 2 a 3 comorbidades. O cara é tão obeso que pra ele ser operado ele tem que ir no hospital de cavalo e eles querem falar que ele morreu por causa de Covid. Né? Isso rolou mesmo? Porra, é essa? É uma piada do Léo Lins. Mas falando nisso aí, tem uma história, eu vi um tweet, acho que foi até no nosso grupo, da mulher falando que a amiga foi vítima de gordofobia no parto. Muito bom. Que o obstetra chegou e falou, porra, a gente tem sedativo pra javali. Rinoceronte. Pra rinoceronte. Mano, puta merda. Mano, ser gordo, beleza, mas reclamar que as pessoas te zoam por ser gordo, vai se fuder. A obrigação do gordo é ser de boas. É tipo, a regra básica. Se você não é de boas, você não tem o direito de se chamar de gordo. Sim. Os protestos nos Estados Unidos que retornaram agora a todo vapor, né? Tem essa parada aí também. Sim. Não pararam, né? Só voltaram a ganhar. Mais um, não. O que rolou dessa vez? Não tô sabendo, não. A tal da... Eu acho que foi uma negra que morreu lá, a tal da Brenona, sei lá, um nome desse bosta. E a mulher morreu, mais uma vez, em circunstâncias suspeitas, que todo mundo fala que ela não estava cometendo crime, mas ela devia estar cometendo crime pra caralho. Não, eu sei dessa história. Tipo, o que rolou?
a polícia foi fazer um raid no apartamento dela, com mandado, tudo certinho, porque por conta de tráfico de drogas. Aí, beleza. Já tá errado, né? Já começou errado. Então, né? Tráfico de drogas, lembrando, crimes. E aí, então, a polícia chegou lá no apartamento, bateu na porta, se anunciou, falou, polícia, abre a porta, tal. E eles... O que rolou? Eles bateram, ninguém respondeu. E aí Deu um eles... refresh aqui e perdi. Mas pode continuar. Eles foram e arrombaram a porta. Aí o namorado dela tava armado, deu um tiro na coxa do policial, que acertou a artéria da coxa, que eu esqueci o nome do cara. E o cara retirou e começou a descer o pipoco. O policial que acabou de tomar um tiro. Ah. E aí, nesse rolê, ela morreu. Isso, na verdade, isso tem tempo que rolou. Foi, Só porra, no primeiro semestre desse ano. E as que notícias... inocentaram os caras, né? Não, então, o que rolou? As notícias na época falaram que os policiais entraram sem se anunciar. Só que é mentira. Mentira. E aí agora os caras estão sendo inocentados do processo, que eles não fizeram nada além da porra da obrigação deles. É. E aí Igual vai agora rolar a com o galera tá Floyd, né? putinha. É. É. Como é que o... Olha de novo o Biroliro tendo razão. Busque a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Exatamente. Alguma porra assim, deixa eu ver. Que É tá acontecendo aqui? é a frase que. E conhecereis a verdade os libertará. João Isso. 8:32. É uma das frases de campanha do Pocket Man. A verdade sempre vem à tona, velho. Não tem como. Essa galera aí acha que consegue mentir, mas de Pera aí, alguma rapidão. forma a verdade aparece. Rocketman. Comendo bolso. Ué, porque o nome dele é Bolsonaro. Bolso. Meu Deus, cara, isso foi muito bom. Nunca tinha ouvido isso não, velho. Não. Pocket Man Bad. É o... É a zoeira com o Orange Man Badge. Porque tem o Orange Man, é o do Trump, né? Que o povo chora. Ah, Aí o Pocket Man é com o Bolsonaro. É o Ele é o protocolo Robin NPC Brasil. Rocketman, cara, é muito bom. Uma nota 10. Ah, eu parei de ver notícia por um tempo, Fraga. Eu não tava conseguindo mais, não. Não, Tava tá me foda. estressando. das modas. Meme Tá fora e das tal. modas. Então tu tá dentro do que tu tá falando. Eu me alienei voluntariamente pra não ter uma úlcera, Fraga, pra não começar a ter derrame muito cedo, porque não tá dando, não, velho. Faz bem, é difícil conseguir absorver as produções midiáticas e jornalísticas de QI tão baixo que estão surgindo hoje. Cara, não preocupa, velho. Você tá fazendo certo. Não, pra você ter ideia, outro dia, umas semanas atrás, eu peguei pra começar a voltar a ver o que a NBA ia fazer, por exemplo, que a NBA, só pra quem não sabe, que a NBA tem uma temporada de 80 e poucos jogos, aí pegam metade dos melhores times que fazem eliminatórias, né? Fosse, sei lá, uma Libertadores da vida. Aí teve o Covid, mas não sei o que e tal. Aí eles continuaram com as eliminatórias agora. Foi agora no segundo semestre. Aí tal, eu tô vendo, só acompanhando os resultados dos jogos. Aí eu tô vendo, navegando, aí aparece lá assim, que a audiência da NBA tá caindo, preocupando o pessoal lá da organização, porque supostamente o público estaria boicotando a audiência, porque os jogadores da organização estão metendo de politicamente correto com o torcedor do Black Lives Matter e o caramba 4. Eu falei assim, não, esse trem de novo não. Imagina, a galera acha... Esse povo é tão cego que eles acham que o pessoal é contra o Black Lives Matter porque a galera é racista e não porque os caras são fucking terroristas. Imagina. Não tem como não rir, né? Exatamente, não tem como não rir, é uma piada. É aquela parada, né? O negro tá na rua ali. Algum cara doido lá que o cara recusou, Dr. BNB, o cara recusou ajoelhar, né, durante o hino, ele ficou em pé. Aí geral começou, um tiozão lá começaram a comprar a camisa dele. Tipo, o cara é jogador normal, não é nenhum cara espetacular. Aí as vendas da camisa dele, quando o cara disparou.
Pois é, imagina se só tem que ser fiel aos seus valores pra ser considerado um ícone nos dias de hoje. A que Sim. ponto É chegamos? tipo esse. É o cara que não Essa- ajoelhou que tá falando? O cara que não ajoelhou. Engraçado, né? O cara que não ajoelhou. É bem isso. Não, pra você ter ideia, nem ideia, tá ridículo, por exemplo, quando terminar as partidas e vai o repórter lá falar com os caras que teve um destaque na partida, tá o cara com um uniforme normal, sem máscara, né, que isso é ridículo. Tem um microfone assim, deve ser umas 3, 4 jardas, dá uns 3 metros o microfone para chegar no jogador, e a 1,5 metro tá o repórter com máscara e o microfone lá. Quase um pau de selfie o tamanho do microfone lá. Ridículo. Mas também é que é irônico. Lá para os jogadores tem essas bobagens todas lá, mas o protestozinho lá, o protestozinho que tá vendendo camisa a rodo, né? Lá, tá geral destruindo tudo sem isolamento social e sem máscara. Tem isso. O foda é que essa galera da Black Lives Matter acha que, tipo assim, que todo mundo tem ranço do cara porque ele é negro. Não, eu tenho ranço do cara porque ele tá indo me assaltar, porra. Eu não tenho ranço do cara porque ele é negro. Eu vou ter ranço de qualquer um que demonstre um comportamento desse no meio da rua. Não quero saber da cor do cara, eu quero saber se o cara tá no meio da rua fazendo arruaça, destruindo loja, saqueando os lugares, batendo nos outros. Quebrando carro, de É, galera que não tem nada a ver. comportamento de animal. Não é porque o cara é negro, amarelo, pardo, não é por isso. É porque ele tá se comportando igual um macaco. Caralho, velho, coitado Então. dos macacos. Porra, Coitado do nosso- Não é por nada não, mas o Xbox Mil Grau foi cancelada quase falando isso daí em meme. Como é que foi? Eu não lembro mais. Ah, Não, eles não, fizeram tá, não, uma tá, não. zoando a Não, galera dos não, protestos. tem o Tiff, que é o cabeça daquele, o cabeça Mil Grau, e o Capim. Aí o Tiff tá de boa, a teta dele lá, o Capim no Twitter próprio dele, colocou no auge, lá dos Estados Unidos pegando fogo, não sei o quê, e pega o meme lá tá lá, homens brancos no momento, tô usando SpaceX, lá, Ah, eu pessoal lá, lembro. Esse mundo tá uma porra, velho. Essa é a real. eu acho que não passa desse ano, não. Essa é uma notícia boa e a notícia ruim, né? Já tá no momento de resetar a simulação, né, galera? Já. Oh, e continuando na vibe dos esportes, antes da gente fugir do assunto, vocês viram o caso também nos Estados Unidos, óbvio, né? Porque um lutador declaradamente comunista e um outro cara que era apoiador do Trump, os caras foram lutar. E aí o apoiador do Trump desceu o cacete no cara, o Trump até ligou pra ele depois. A mídia ficou em fúria. O Trump ligou pro cara. O Trump ligou pro cara, tem o vídeo dele conversando com o Trump. Essa ligação deve ter sido muito boa. Ô, parabéns, hein, mano. Você fez o serviço de Deus na Terra, hein, pô. Que Foi legal. bem isso. Eu ouvi essa ligação. Ele falou algo tipo assim: eu sabia que você ia ganhar, não duvidava. E uns negócios assim. É, tipo, bom trabalho, tô orgulhoso de você. E o cara, tipo, mega empolgado que o Trump tá ligando pra ele. Tipo, muito empolgado mesmo. Porra, velho, tá mais que certo. Querendo ou não, o cara é o fucking presidente dos Estados Unidos. Não tem como você não sentir no mínimo honrado. Não importa o quão lixo você seja, se o cara que é a porra do presidente tá querendo falar contigo, velho, tu tem que Porra. reconhecer isso. Foi um jogo especial? Como é que é? Mas, Pode falar. não, mas falando por mim, se eu fosse presidente dos Estados Unidos fazendo uma chamada para mim, eu ia agradecer a Deus que tá falando qualquer outra coisa que não seja 50 ogivas nucleares estão vindo para a costa leste dos Estados Unidos, o país será acabado. Isso aí não. Eu duvido que guerra nessa vibe vá rolar, velho. Paulo, mas guerra civil nessa vibe ou guerra? Não, guerra de 50 ogivas nucleares. Sei lá, né? Os caras tão meio doidos, ele manda ogiva neles mesmos. Pode acontecer, não duvido, não. É, se bem que se fosse livrar os Estados Unidos da Califórnia, talvez não seja tão ruim assim. Califórnia é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, cara. Tem que serrar e jogar pro mar.
Por falar em Califórnia, está tanto a Califórnia quanto a costa oeste e parte do meio oeste, eles estão pegando fogo, adoidado por lá também agora, não? Ainda Vocês tá, ficaram sabendo? eu Vocês sei ficaram que sabendo? rolou, teve Foi, umas 2 semanas, não foi? é culpa do. É culpa do Leonardo DiCaprio, velho. Pois é, né? O cara é tanto pra falar da Amazônia, mas pra cuidar do próprio país, porra nenhuma, né? Oh, eu tava vendo a entrevista do ministro do Meio Ambiente, o Salles, e ele tava falando dessa parada de pegar fogo, aí ele falou que tem uma iniciativa que é tipo assim, adote um parque. Que é se você for alguém da iniciativa privada, você pode adotar um parque. Tipo assim, pegar a responsabilidade financeira sobre o parque, cuidar dele, melhorar ele, etc. Isso lá nos Estados Unidos ou aqui? Aqui no Brasil, É, Bacana. é complicado, né, pô? Botar em iniciativa privada pra resolver as coisas que o governo não resolve, né? Porque eu lembro, tem algum mega bilionário que ele comprou um monte de terra, acho que foi na Argentina, Chile e Bolívia. O cara comprou um monte de acre lá, seja que for, para o cara fazer reserva, né? Até teve acho que foi na Argentina, uma época lá teve uma discussão sobre isso, porque eles estavam com medo do cara, sei lá, o cara comprar um terço do país, fazer reserva. Véi, se alguém comprar um terço da Argentina, os argentinos deviam agradecer. com certeza. Bem isso. Nossa. Véi, é a próxima Venezuela. Fácil. Acabou, velho, acabou. Rapidão, falando em Venezuela, o Trump ameaçou invadir a Venezuela uns dias atrás, não? O Brasil Desde que foi o também, Maduro. velho. Brasil tá metido no meio, cara. Seria interessante anexar a Venezuela, hein? Tem muito petróleo ali. Eu acho que a gente tinha que reanexar a Cisplatina, né? Mas, ok. Venezuela é um bom primeiro passo. Eu tava pensando nisso esses dias, velho. Vocês acham que é possível, digamos assim, fazer uma guerra pra poder acabar com a Argentina e pegar pra gente? Os caras tão fodidos mesmo. Ah, velho, é só destruir, só abrir Itaipu e GG. Acaba com o Paraguai também no processo, leva um pedaço da Argentina. Sucesso. Pois é, velho. Se destruir Itaipu, acaba a Argentina. Abrir Itaipu Fácil. vira toda uma planície de arroz alagado. Aí, ó. Ainda resolve a questão do arroz, que o preço subiu pra caralho. Isso. Só sucesso. GG demais. Oh, mano, é foda isso, né? Os imperadores, essa galera, assim, conseguiu conquistar território pra caralho, mas ocupar o território é que é muito difícil. Porque a Sim. galera vai lutar contra a ocupação, né? Inclusive, no Fallout New Vegas, você pode levar o Final Boss na pura conversa falando justamente isso daí. De que você tomar a região com força bruta é uma coisa, mas você mantê-la é outra. É aquele. Vocês já viram? Esse é o meme do Bárbaro, do Bárbaro falando com o gigante da sabedoria. Já vi pra caralho. Muito bom. O Bárbaro tá de. Vocês já viram então, né? Eu não vi, não. É assim, chega um Bárbaro e fala assim, me pergunta, tem um Bárbaro, né? E de frente a ele tem um gigante enorme, todo de escamas, super protegido, brutal, monstruoso, e ele fala assim, me pergunta se essa batalha faz sentido. Se eu ganhar, ninguém acreditará que venci o gigante. Se perder, morrerei sem testemunha a minha bravura. Já você, gigante, ou vencerá um ser muito menor que você, que seria apenas uma obrigação, ou desonrará seus antepassados com uma morte vergonhosa. Aí o gigante pensa, você é pequeno em tamanho, mas grande em sabedoria. Vamos seguir nossos caminhos e vai embora. E o Bárbaro, suspira assim, ainda bem. Pois é bem isso mesmo, filosófico, momento filosófico. Casual, que você mencionou da questão do nosso exército e dos vizinhos aí, acho que dia que foi mesmo, eu vi, cacete, voltando aqui, isso mesmo, hoje de manhã, quase pelas 10, tá aqui, ó, hoje o mundo militar, o exército brasileiro realizando o maior exercício militar da história da Amazônia, simulando reconquista de uma área ocupada por um país agressor. E do outro lado da fronteira, a Venezuela também realizando exercícios militares. Aí, galera. Quem
Até mandei um videozinho da TV estatal da Venezuela transmitindo o exercício militar aí pra vocês verem. Quem nasceu em 2002 tá fudido. Ah, 18, né? Galerinha do 18 agora se fudeu. Ah, vai ter guerra, não. Bem que podia, né? Tá precisando movimentar a economia. É só o que falta esse ano. É só o que falta. Aí 2020 é o ano lendário da existência. Mas aqui uma outra coisa, voltando aqui quando a gente tava falando do rolê do Black Lives Matter, vocês acham que tem chance de algo parecido acontecer no Brasil? Não, vai não. Não. Porque aqui, assim, a esquerda brasileira, ela tenta copiar a esquerda americana por falta de criatividade, né? Porque, querendo ou não, o esquerdista é uma pessoa que não tem criatividade nenhuma, tanto que a solução para ela, para tudo, é fazer alguma lei. Obviamente, falta de criatividade. Então, o que está acontecendo é que eles estão tentando trazer essas pautas de negro para cá e tal, só que, velho, o Brasil é um país muito miscigenado, velho. Para colar Não esse tem papo, como. velho, pelo menos mais uns 20 anos de subversão para isso daí acontecer aqui. Para, meu, eu vou ficar triste ouvindo isso. Vai acontecer esses bichos de subversão. Opa, Não sei, velho. É só a gente combater essa porra de subversão, velho. Velho, tem que divulgar o podcast. Vocês nem ouviram, viado. eu vou ouvir, eu tô falando nele, pô. Ele tem um bom ponto. Tem que ouvir, pô. Tem que ouvir só pra poder contar lá no Spotify e ele talvez recomendar pra outra pessoa. Dar play no Spotify, mutar a aba e ficar fazendo outras coisas. Aí, ó, todo mundo que tá ouvindo, depois você terminar de escutar, você dá Ouve play de de novo. novo, muta e vai fazer o que você quiser. Demorou? Ai, E deixa no repeat Beleza. pra repetir todos os episódios. Vocês falaram essa parada de exercício militar na Venezuela, eu acho. Isso. Vocês viram que a tem China. um vídeo aí pra você ver também. Mandei em geral. Pois é, pô. A China lançou um vídeo de um exercício militar com mísseis. Vocês estão ligados nisso aí? Não, sim, Esse eu não inclusive, tava ligado, não. eles falaram que a linha que separava a China de Taiwan, ela já não existe mais. Porque eles Tá. explodiram a linha ou porque eles estão invadindo? Não, é metáfora por enquanto. Eu vou Eu tô zoando, né, velho? Não existe essa linha realmente. não sei, é chinês, asiático, vai que os caras constroem uma linha gigante de concreto lá em uma semana. Não, mas aí vocês estão ligados que o vídeo é fake? Eles pegaram, copiaram, tem o lado a lado, o filme do Transformers, colocaram aquilo como um exercício de míssil. Isso é sério, Não, mano. para, mano. Não, você quer o link, velho? Você quer o link? Eu quero. Calma aí, mano. Nós não somos a TV Marezó para só trabalhar com o link, com a notícia. Aqui trabalhamos com link. Exatamente. No link, no like. Vou, Tô te aproveitando, um salve para a TV Marezó, se algum dia eu vou ouvir isso aqui. Amamos vocês. Divulguem a gente. vai dando andamento aí, eu vou. Quem? TV Marezol. Nos divulgue. Isso. Por quê? Porque sim, ué, a gente precisa de toda a divulgação possível. Eles nem sabem que a gente existe. Então, mas se eles um Igual. dia escutarem isso aqui, aproveitem e divulguem a gente. Não, nesse caso você tá certo. TV Marisol, desculpa ter falado que vocês não sabem que a gente existe. Amamos vocês. Vamos vocês. É assunto pra caralho. O que mais tem é desgraça pra gente falar delas. Vai metendo bala aí que eu tô fazendo. Não, que por falar em bala, outro dia eu fui resolver umas coisas. Acho que eu não sei se foi farmácia ou se eu fui pagar a conta aqui no bar. Passei numa galeria que perto de casa. E tem uma loja nova lá que eu estou construindo com um nome lá que eu falei, pô, isso aqui é relacionado à arma. Deixa eu ver aqui o painel que tá. Ele deve estar fazendo a loja ainda, né? Mas tinha um vidro lá escuro. Aí, pô, tem umas prateleiras aqui, parece que é um armazém, pô, parece uma loja de armas, né? Aí eu cheguei em casa, eu fui pesquisar pelo nome que estava na fachada lá, quando fui ver é stand de airsoft. Todo pouco eu pensei assim, não, vai ter uma loja de armas aqui do lado de casa, eu posso tentar pedir emprego de meu horário de vendedor, mas não, é coisa de airsoft. Pô, vocês que não sabem, o Jacutinga, ele é um fanático em arma, ele sabe o nome de tudo e tal, ele é muito fã. Então, pra isso aí, pra ele era muito legal. Vocês podem até não parecer, mas é como o gordo arranjando emprego no McDonald's, ele fica muito feliz.
arranjando emprego no McDonald's é assim. Calma aí. Mentira, eu não sei se ele fica feliz, não, gente. Acho que não tem como você ser feliz trabalhando no McDonald's. Depende, né? Ah, pô, não é assim também, não, pô. Mandei no Ah, é memes para edição, hein? Se você tem, tipo, uns 14 anos de idade, 16 anos de idade, tá ganhando $10 por hora só pra poder servir uns nuggets pra gente com fome, eu ia falar, esqueci a palavra, com larica, sei lá. Tá ótimo, velho. Você consegue comprar um PS4zinho, velho. Só servindo hambúrguer pros outros. Esse, ó, mano, vamos ser sincero, né? É um serviço de baixíssima complexidade, né? Intelectual. Então, é emprego de entrada, né? A pessoa não pode querer ficar pra sempre no McDonald's. É. Sim. Nada contra esses serviços de base, não, né? O foda é o cara achar que ele vai ser rei do mundo ali, né? Assim, Não tem aquele- tão me pagando mal, não sei o quê. Pô, no McDonald's você não tem como esperar muito mais coisa, não tem? Eu tenho que ganhar mais. Porra, cara, você tá trabalhando no McDonald's, velho. Se fuder. Mas aí, vocês viram essa merda aí? Pô, é muita cara. São um bando de cara de cu mesmo. De onde já se viu, velho? Um exercício militar, um negócio que saiu do governo. Você pegar cenas do Transformers pra você pôr num vídeo de exercício militar. Ah, eu tô vendo um negócio do container aqui. Peraí. Eu mandei no memes para edição. Tô vendo aqui. Não, mas aquela coisa. Caralho, Não, é mesmo, velho. Não, Eu mano, vi mas essa aquela- cena. A lenda do meme, a linha do meme com a realidade já não existe mais, não, pra. Nego faz, tirando sarro, se colar, colou e vamos que vamos. Cara, e pensar que isso tudo é culpa do Cid, velho. Quando ele fez a galera acreditar que na Coreia do Norte eles disseram que eles ganharam a Copa. É tudo culpa dele, inventor da fake news. Ai, eu esqueci, velho. Eu tava pensando nisso esses dias do Cid. Tinha um negócio que eu tava imaginando, velho. Mas eu não tô conseguindo lembrar agora o que eu tava imaginando. Mas era tipo assim: bora criar uma fake news e tal coisa e ver se o povo acredita, sei lá. Era algo desse tipo. Pra poder ver se cola. Ah, que saco, queria lembrar agora. Quem que é Cid, mano? Cid, Cid, mano! velho, do Não Porra, Salvo. velho. Não tô ligado, não, velho. Pensa no camarada alienado, mano. Aí você pensa em mim. Aproveitando essa propaganda chinesa que estou mostrando uns caças aqui, eu também hoje no mundo militar que eu vi, que o Brasil tinha um contrato há uns anos já que eles tinham para importar um caça, um caça, o Gripen, né, da Suécia, que já para o Brasil, para transportar o caça, que foi, acho que foi de um porto, soltaram o caça num porto, aí eles rebocaram o caça na rua, fizeram todo um período de segurança e tal, isolamento, fez ele do porto até o aeroporto, se for para abastecer o caça e dirigir para a base, ou então para desmontar o caça, depois mandarem as peças, logo do tipo. Tem a filmagem lá dos caras, literalmente, tá o exército com um monte de escolta de infantaria a matar os dentes, os caras rebocando um caça na rua. Algum cabo deve ter sido xingado horrores aquele dia. O cara deve ter ido chorando pra dormir. Mano. Mas e aí? Calma, tem que ver o apelido. E aí, Jacutinga, você tá pensando em comprar um FAL, cara? Quem dera, acho que tá. Até um amigo comum nosso, ele mandou foto num grupo nosso lá outro dia. Eu acho que tava 10 mil conto, um trem assim. Não, acho que era, não falo, não, acho que era um IA2 que eu tinha mandado. Deixa eu até deixa eu até ver aqui rapidinho. Eu acho na Embel preto. E é mesmo, é na Embel, só que não tá tendo liberação, não. Porque o exército brasileiro atua da seguinte forma, né? A lei da federação fala que agora você pode ter arma, dado que você tem o psicotécnico e tal, e todos os parâmetros legais. Só que o exército fica amarrando a liberação da arma pro cidadão. Sim, então, quer dizer, fica para estados, né, o que o
presidente manda não vale, o que o governador manda também não vale. Aí o STF manda, mas também não vale, porque ninguém quer saber do STF. Pau no cu do Mas isso STF. aí tá 20 anos, pô, tá o país, pô, o país foi tomado por marginal matando gente a rodo. Brasil foi, acho que ainda é o campeão nominal de mortes, de assassinatos do planeta. E os cara ficam amarrando coisas, falando que, 9 mm não pode, porque 9 mm é uma ogiva nuclear na mão do cidadão. Aí quem causou essa porcaria barata de 380 que você precisa dar 15 tiros do cara pro cara talvez cair no chão. Depois chega lá o processo legal e fala, não, você atuou com excesso de legislação. Isso. Excesso de violência. Mas o cara não cai no chão, ué. Me dá uma arma decente que aí eu só dou um tiro, porra. Eu acho muito engraçado o pessoal falando que o policial só pode reagir depois de ser fuzilado. É. Mano, Pô, faz policial, tem um policial maluco que dá aula em concurso, tem um monte de coisa dele no YouTube, que ele falando assim, mas fulano, acho que ele falando da questão jurídica lá, de direito, da questão da legítima defesa, falando, você fala, excesso, sei lá, você derrubou o cara, você vai lá e depois finaliza a cabeça, isso é excesso. Aí fala, mas professor, e se eu tiver uma bazuca e dar um tiro nele? Você deu um tiro, acabou, sobrou com o cara, e aí você não pode ir lá explodir o que sobrou do cara, porque não vai existir mais cara. Logo, é impossível ter excesso de legítima defesa. justo. Mais ou menos, né? Não, pô, eu sou só mensageiro, né? O cara lá que falou isso. Eu sou só um instrumento, né? Foi a mão de Deus que puxou o gatilho. É isso aí. Eu não matei o cara, o dedo Eu só puxo o escorregou. gatilho, quem mata é Deus. É, Pô, nem no. Cara, o Entufado até perguntou do FAO aqui, eu entrei no site da Ebel para ver se tinha preço, nem preço tem. Os dados todinhos aqui, mas preço aqui que é bom nada. no site Limbel? Isso. Deixa eu colocar o link aqui. Mandei pra nós. Não, que até o curioso do FAO, que originalmente foi feito pela FN Hairstyle, que é a mesma que faz o Scarelli, o Scaragá, que tem Modern Warfare, deixa ter metido nos Battlefield da vida, né? Foi lá para os anos 50, 60. Aí Onde é que vocês mandaram os vídeos do Transformers? Achei aqui. Tá no... Mesma expedição. Eles liberaram para um monte de países para fazer a licença, aí o nosso FAO aí vem de lá, ou seja, né? Porque... Imagina se fosse um vídeo do Gundam, ia ser mais engraçado. Você viu, falando em Gundam, totalmente fora do assunto, mas Gundam. No Japão eles colocaram uma nova estátua de Gundam em tamanho real que consegue andar. Eu vi eles testando. Mano, o Gundam é muito bonitinho, velho. Na moral, é da hora. É o oposto de Neon Genesis evangélico, é um negócio todo bizarro. E depressivo. Porque o evangelho foi o seguinte: chegou os caras lá e falaram, olha, a gente precisa de alguma coisa com os robôs gigantes, com os moleques, saindo na porrada com os bichos malucos. Você quer fazer? Posso, beleza, eu faço. Mas e o tempo que os robôs não estiver matando os monstros lá, o que eu posso fazer? Faz o que você tinha da cabeça aí, deixa ter os robôs gigantes aí. Beleza, por que a gente sabe que é de Transformers esse vídeo? Não entendi até agora. Que Não, foi? pode continuar aí. Pode continuar aí. Não, o que você falou, caralho? Por que vocês sabem que tem cena de Transformers? Eu não reparei, não. Não, se me saiu engano, no é a cena, acho que é do Tá. segundo Transformers. Eu vi. Agora eu scrollei Isso mais é porque pra o baixo. pessoal da internet descobriu isso, fraga. Colocaram lado a lado e viram que o negócio era igual. Parece que não é só do Transformers, não. Tem cena de vários filmes. Pô. Não, se eu me engano, eu acho que isso significa que o exército chinês está continuando na mesma guerra, que é a guerra midiática, né? Eles estão treinando agora editor de vídeo. Sim. Assim, que até tem um artigo lá que fala que acho que é Exército chinês virou Senai, curso técnico de edição. Mas nos dias de hoje, porra, ninguém mais precisa que... Você não precisa mais bombardear um país pra falar que você bombardeou. E quem discordar é negacionista, cara. Basta o país acreditar, né? Exatamente. Como assim você não acredita que eu bombardeei seu país? Você tá duvidando de mim, seu negacionista?
É distopia da informação, né, velho? Olha que bosta. Total. Não, mas se eu não me engano, até tem artigo que fala isso que é, exemplo, é como você usar a propaganda, a psicologia para você minar a moral do seu adversário, sem que ele sequer saiba do que você está fazendo. Subversão, cara. Eles fazem isso muito bem, né? Eu Aqui, ó, boto fé. achei aqui, ó. Eles. Eu consigo mandar PDF para vocês ou não? Aqui no, Acho que dá. Conseguir. Se mandar aqui, quiser. eu já achei que eu mandar aqui no geral mesmo. Falando em coisas bizarras aqui, só abre um parênteses. Vocês viram que a última campanha do Joe Biden é feita dentro de um strip club? A última Como é que- propaganda dele? Sério? Olha isso aqui. Ah, vocês viram a cena do Joe Biden? A gente falou disso no último episódio? Ele gravou um vídeo. Aliás, O Joe ele não Biden- gravou um vídeo, não, né? Fala aí. Vou falar também. É do Gravaram Joe um Biden. vídeo pra ele, né? Ah, Porque aquele cara. sim. Eu não sei nem como é que ele ainda consegue respirar, velho. Como é que esse cara tá A demência ali já comeu o cérebro do cara. vivo? E tem gente que quer votar num cara desses. Os caras estão. Isso pra mim é o desespero puro, né? Tipo assim, vota porque bundas. É, Vai. Não tem mais Tipo, motivo nenhum. o Joe Rogan falou que ele se dispõe a fazer um debate presidencial no podcast dele, né? Entre o Trump e o Biden. E aí o Trump, lógico, que já falou, bora. Aí ferrou pro Biden. Será que eles vão continuar com esse negócio do Biden ainda, velho? Eu acho que eles não têm muito mais opção, né? Sim, Eles E tá podem, muito tarde eles também, podem porque- matar o Biden, falar que foi um acidente e pedir pra poder esperar um tempinho pra arranjar outro candidato. É. Tem isso. Faz sentido, cara. Faz sentido. Eu não duvido, não. Na moral. um acidente conveniente assim, até hoje o pessoal não engole a desculpa que deram para a morte do Kennedy, porque o que agora o pessoal eles vão engolir como outra coisa conveniente acontecendo. Cara, por falar na morte do Kennedy, velho, vocês acham que foi um deep state ou vocês acham que foi os mafiosos que ficaram bolados com ele, que ele não cumpriu promessa? Porque quem elegeu o Kennedy foi os mafiosos, vocês sabem, né? Não tô ligado. Eu também sou meio ligado. Quem financiou toda a campanha do Kennedy foi os mafiosos por parte de investimento de sindicato, dinheiro de tráfico jogado pro sindicato para jogar pro político. Uma parada mais ou menos assim. Faz sentido. Eu não acredito que tenha sido a máfia, não, pô. Você é presidente dos Estados Unidos e não descola uma graninha pra você pagar a dívida? Meio estranho isso, né? True. Agora, se isso foi o. Não é. Tipo assim, vocês não viram o irlandês na Netflix, não, né? Não, me recomendaram o filme. É bom, né? 3 horas e meia. Eu É legal. assisti ele, só que eu não lembro direito. O final é bom também. Eu gosto de filme que tem final bom, sabe? Né? Hum. Saudades de uns importante. assim, novos. Mas, sei lá, eu acho que era porque na época da Guerra Fria ele estava disposto a dialogar com a Rússia ali na época, né? Ou com a União Soviética. Deep State. E isso não era ideal para os Estados Unidos na hora, então eliminaram ele. Pô, na minha cabeça é isso aí, mas quem sou eu para falar da morte do cara? Né? Já morreu, Ué, né? velho, a galera aceitou que o Epstein se auto-churrascou, né? Não. A gente sabe que não tem suicídio, velho. Não tem. Tem que ser muito mal o caráter pra poder fingir que não foi. Não, cara, que isso? Como é que você discorda? Seu negacionista, você tá negando que ele se auto-suicidou-se a si mesmo? Aham, tô. Tá certo. Tá certo. Mano, se churrascou, você pegou essa do 55 já, não é possível. Esse eu não conheço, mano. É o filme brasileiro, velho. Nossa senhora. Churrascar, ouvi, foi com o Dorito de Neon. Ele fala bastante isso. Ah, bota O fé. Dorito é Eu foda. vou- Salve, vou mandar Dorito. Pô, eu não sabia que você também assiste ao Dorito, não. O Larry Acompanho, gosta velho. de YouTube, né, velho? Curto mesmo. É uma ótima coisa pra ficar ocioso. Depois de um dia gigantesco de trabalho queimando o neurônio. Então,
Por falar que mais neurônio aí, ó, perguntar pelo preço do que é um Léo, paraguai. 15 conto. 15 mil. Nossa senhora. Isso fora a parafernália de recarga, a munição, pólvora, ponta. Deixa eu converter aqui pro dólar atual aqui, deixa eu ver aqui o dólar hoje. Mas lá você compra coisa muito melhor que essa grana, né? O foda é isso. Não, sim, eu sei. Não, você compra mais barato e melhor. Na Tá moral. 5,51 hoje. Vezes 15,077 mais o quê? O que a gente tá calculando? O preço de um fuzil FAL no Brasil, que hoje a Ah, tá. população civil pode ter um FAL. Um fuzil. Não, para você ter ideia, que eu lembro no começo do ano passado, que eu vi o pessoal falando lá daquela, da cacete, foi da medida provisória lá, né, do acesso de armas. Uhum. Eu vi lojista aqui, o brasileiro daqui, e o lojista brasileiro que está nos Estados Unidos. Os caras falando que, tecnicamente, teria como liberar a importação de AK-47 para o Brasil, dos Estados Unidos. Aí, né, isso até o Senado do Melau Trintudo, né? Como sempre. Aqui, ó, aqui convertendo o valor aqui para direto para o dólar hoje, que vai dar $2.736,42. Dá para pegar um fuzil superfaturado que não tem muita coisa, que é por exemplo, o FN Scar, por exemplo. Tão caro que é o preço de arma no Brasil, você consegue pegar um troço caro e inútil lá fora. Vai. 15 mil conto. E o que mais vocês têm a comentar aí dessa nossa Ah, velho, última teve semana? o discurso do Bolsonaro também lá na ONU. Ah, é, que começaram a finalmente levar a sério quando ele fala de cristofobia. O que é que eles falaram? Só trouxe no thread, do pessoal mostrando um tanto de notícias de cristão sendo assassinado pelo mundo e tal. É, pois é, a galera acha que é zoeira. É a mesma coisa mesma lógica do racismo reverso. Ah, não tem como ter preconceito com cristão. Idiotas. Óbvio que tem. Por ano morre em torno de 110 a 150 mil cristãos por ano, apenas por causa da fé deles, velho. Oriente Médio, Ásia, África. Volta e meia, se não me engano, acho não sei se é Nigéria, eu acho que é Nigéria, que os muçulmanos lá, eles vão uns caras lá nas comunidades mais afastadas, pequenininha lá, eles passam um cerol em todo mundo lá, abre uma vala comum e joga os corpos lá. Aí não, tá tudo certo, porque é kebab. Mas se um policial colocar um joelhinho em um afro-americano dos Estados Unidos, aí destrói o país todo, literalmente ou não. Ah, mano, é aquele lance falei do Pantera Negra, né, velho? Inclusive, Que os cara deviam estar preocupados com, se fosse para poder ser um filme um pouquinho, apesar de não ser um filme de ficção, um pouquinho mais realista, né? Era para ele estar mostrando, porra, perdi agora o nome do país, mostrando tipo Guerra Civil da Ruanda, esse tipo de coisa. E não neguinho que não consegue emprego nos Estados Unidos, etc. Que lá tava muito melhor na época do que na Ruanda, né? Vamos concordar. É, óbvio. Mas você acha que essa galera se importa realmente com isso? Porra nenhuma. Eles só querem aproveitar para usar o máximo de subversão possível. Com certeza. Com certeza, velho. Mano, eu não sei mais o que vai acontecer, não, velho. Quem que vocês acham que vai, mudando de assunto brutalmente, quem que vocês acham que vai levar a bola lá em São Paulo? Lá em São Paulo, quem tá concorrendo? É o Mamãe Apanhei, O Russoman, Russoman. o Ocupante, a Porca, E de relevantes são esses, né? Bruno Covas também.
Mano, se alguém votar no Covas de novo, essa pessoa é idiota. Só digo Cara, mas isso. pensa comigo, velho. Bruno Covas ou Celso Russomano? É uma Cianeto. merda de qualquer forma, né, velho? Não, Celso Russomano, velho. É, assim. Eu acho que eu votaria nele também, mas sei lá. Pô, O Celso? imagina só, Celso Russomano, ele vence as eleições, mas ainda assim o voto nulo é superior a ele. Aí já pode mandar no Twitter dele, Celso Russomano, o nulo teve mais votos que o senhor. O senhor e você tiver mais votos que o senhor e a prefeitura de São Paulo ainda não continua vazia. Eu devo chamar a Polícia Federal? Justíssimo. Realmente, vale a pena votar nele agora. Só que alguém tem que votar nos nulos pra poder dar maior, né? É. Não, pô, acho que foi a última e única pesquisa que eu vi, tava o Celso Russomano, acho que com uns 24, 23%, tava logo na barrinha lá, quase tão grande, acho que em 21 ou 22. Aí, ó, galera de São Paulo, votem nulo. Votem nulo. Apesar de que, véi, isso tinha que ser no Brasil inteiro, velho. Lugar nenhum tem opção decente. Ah, mano. Eu nem sei como é que estão as opções aqui em BH, velho. Eu ia falar isso também. Não vi Eu, porra eu não. nenhuma de política Não, aqui. em BH, o máximo que eu vejo, acho que foi lá para julho, tava, eu tava no almoço comendo coisa, deixa eu ver esse jornal de almoço com gente morrendo aí pra me entreter. Eu conheço. Pode falar. Tinha aquela, não sei se ela é vereadora agora ou não, é uma doidinha do pessoal doido aí, do pessoal, tava o Calil e os dois caras que eu nunca nem vi. Eu conheço a patotinha da Marcela Trópia que vai ser candidata do Novo. Ela é bonitinha. Inteligente, parece. Mas só que eu não queria votar no Novo, não, velho. Tô É, muito velho, eu decepcionado com o também. João Moedo. Na moral. Eu acho que, assim, no geral, o Zema ele tem conseguido fazer um trabalho bacana. Sim. Mas. Não, o Zema tem personalidade, velho. Tem que É. ter personalidade. Mas Não o pode ser Novo, prudente. enquanto partido, também não. Não tô vendo mais tanta coisa assim, não. É, eu gosto do Marcel. Só. O que o Marcel Van Barrato? Hatten, é. O Conrado é foda. O Conrado é foda. E quem? Conrado? É. Não conheço, não sei quem é esse, não. Ué, vocês não estão falando do Marcelo Conrado? Não, Marcel Van Hatten. Ah, só. Viajei aqui então. Esquece. Tranquilo. Mas o. Aqui em BH tem o Rodrigo Paiva também. Eu votei nele pra senador na última eleição. Porque, velho, Eu também. o cara, ele. Normal, hein, velho, o Rodrigo Paiva, velho, porque ele não. Ele de início foi a favor da pandemia, né? Da reclusão, de fechar tudo. Mostra sem personalidade mesmo, Fraga. Não sabe o que pensar, vai no que os outros estão pensando. Os comentários que ele manda, as postagens que ele faz, tudo, tipo, bem genérico, sabe? É um cara que, de uns tempos pra cá, parece que ele tem medo de. Não, o cara tem medo de ter posição, sabe? Vai na onda, velho. Eu não quero uma pessoa que vai na onda, não. Mas aí, pensando por esse lado também, eu não quero o Kalil também. Que ele Nossa, não vai. não. O Kalil, Não tem como, velho. eu digo que o Kalil tem personalidade, só que o cara é muito tosco, velho. Ele não. Eu acho Vocês que ele tá viram tentando só. que E o aí, Cavão? Calil... tudo bem, pessoal? Desculpa a demora, eu vim aqui para acompanhar o finalzinho. O Calil, ele determinou que as escolas... porque houve uma permissão estadual, né? Pelo governador. As escolas que aderissem à abertura presencial, elas teriam o alvará revogado, de acordo com o Calil. A gente. Aham. A gente não chegou a falar disso efetivamente A nesse gente episódio. só comentou. A gente discutiu isso antes de começar a gravar, na real. Ah, foi? Eu Foi. perdi a ordem, foi mal. É o Sim. sono. Mas eu acho que é uma gota d'água, né? Nessa quantidade de liberdades removidas, né? É só mais uma junto dessa putaria toda que tá rolando. Hoje eu tô igual o. Será que eu já falei o nome de alguém aqui fora de hora hoje? Não lembro. Você Acho sabe que não. que é engraçado. Eu tô igual o Casuar. Eu não. Uhum. Foi mal. Eu nem ligo mais. Hoje eu não tô ligando. Pra Você mim, sabe não que- tem como. nem me surpreendeu essa decisão aí. Você sabe o que é engraçado? Que a esquerda ela fala o tempo inteiro sobre empoderar o cidadão
mas ao mesmo tempo ela aumenta o poder do Estado sobre o indivíduo. O correto, de acordo com a própria esquerda, né, era para que o indivíduo tivesse liberdade para escolher a sua forma de se proteger contra o vírus, né? O caso que seria mais desejável é que toda a população de risco fosse medicada preventivamente e a população que não fosse de risco tivesse a liberdade de escolher sair ou não. É. É. Só que bem que a gente já falou de coronavírus não hoje, né? Em vários episódios. A gente tava Sim. comentando mais cedo, Pavão, que isso foi a maior fraude que já criaram, né? Da história moderna. Não moderna não, contemporânea de. Era só uma Rebuliço. desculpa, né? Só uma desculpa para tirar as nossas liberdades e nos Pois colocar é, sob velho. controle de uma lei marcial. Eu acho que foi um besteirinho em massa, velho. Ah, total. E é que nem eu falei, né, rapidinho no começo do episódio. Essa semana provou isso. Porque depois de toda aquela aglomeração que teve no 7 de setembro, todo o rebuliço midiático que deu por cima disso, todo mundo falando: não, vocês vão matar o Brasil! O número de mortes não aumentou, tá seguindo a curva. Tá safe, galera. Tem uma coisa muito engraçada também. Vocês assistiram o último episódio de Brasileirinhos? Ainda não. Nele, o Pô, sem Luciano. spoiler, velho. Ah, tá. Sem spoiler? Não, ia ser Vou só um falar, trecho vou falar. específico. O Luciano Huck, que ele, durante os programas dele, ele usa uma cortina de plástico para abraçar as pessoas. Os pobres, né? Já. Ele foi flagrado participando de uma aglomeração de festa de gente rica depois. Ah, eu vi esse rolê. Eu vi esse rolê. Mano, Hipocrisia que fala, né? mas é uma coisa tão bizarra, né? Ter usado aquela cortina de plástico que às vezes faz a gente pensar em Matrix, Black Mirror. Tipo assim, é totalmente uma segunda realidade, cara. Eu acho que é mais uma desculpa pra poder chocar, entendeu? Pra dar uma imagem. Ah, é, óbvio. É Estranho. só subversão midiática e é isso. Os caras só querem continuar propagando pânico. Eu não duvido nada que sinceramente, foi. não Ele sei tava por quê. comendo. Ele tava comendo um mamãozinho com iogurte de manhã. Aí ele virou pra Angélica e falou: Nossa, amor, pensa como que seria engraçado se tivesse uma enorme cortina de plástico pra eu poder abrir os outros no meu programa. Ia chamar muita atenção. É, Nossa. eu ia poder abraçar pobre sem sentir nojo. É. Mas também aquele cara mocão que nem fica pagando de prudente e sofisticado. Viu como é que é Gente, mesmo? era só ele não abraçar, ué. Ele não é obrigado a abraçar. Narigudo safado. No Narigudo safado. E eu tô outro dia printaram assim, né? Foi coisa de notícia lá. O Narigudo tá lá falando que, não sei o que de lacração sim pública lá. É do outro lado da notícia, né? Tá lá a Angélica falando que vibrador sei lá, é algo libertador. Eu falei, sabe? É com isso? Como assim libertador, cara? Meu Deus do céu. Parece que as pessoas não querem fazer sexo, parece que elas querem viver como eternas crianças, né? A gente já falou, Sobre não sei, isso. no episódio anterior sobre a juíza do Supremo que morreu dos Estados Unidos, ou não? Não, ainda não. Até porque rolou essa semana. Ela morreu Ou foi semana de quê? passada. Velhice mesmo. É. Você que se importa, casal de... Eu não lembro direito, assim, eu não sei exatamente. Eu tava até acompanhando algumas notícias hoje e ontem sobre o caso. Mas o que eu sei é que a Ruth Bader Ginsburg, se eu não me engano o nome dela. Talvez eu falei algum pedaço errado, especialmente o do meio. Mas, enfim, ela morreu. E. De câncer. Pode ser, não sei. 87 anos. Mas aí o que rolou é que o Trump quis acelerar o processo para selecionar novas figuras para entrar no lugar dela, né? E parece que deu bom para os republicanos. E isso tudo, de novo, é culpa dos democratas que em 2013 alteraram a lei para não precisar de 60 votos, parece que é o que precisava lá, e virou maioria simples. E aí agora eles. Agora tem cada vez mais republicano no Senado do que democrata, e os democratas estão arrancando os cabelos. E eles se fuderam de novo. No geral é isso. Não, aí tem mais, né?
Não ficou só nisso, não. Virou uma histeria na rede social, né? Um Ah. tanto de esquerdista fazendo post chorando. Ah, e Eles não- aquela mulher de colete verde, será que ela chorou de novo? Com certeza. Tem um vídeo Não, de mas uma fala mulher sério. puta que ela sai pela janela do carro, manda os outros se fuder. Fuck Trump. Aí ela bate Se no ela carro. ganhar view, com certeza ela vai repetir se ela estiver ganhando view. Aí Pô, não vai ser, inclusive, Eu acho que ela nem tinha canal. não tinha não, pô, né? não, inclusive, Não sei. quando eu fiquei sabendo disso aí, foi um vídeo de Paulo Cogos, acho que foi domingo de noite, que tinha acabado de sair de uma missa lá, tá em frente de uma igreja lá, comemorando que essa juíza faleceu. Quem comemorou? O Paulo Cogos. Ah, tá. Ele Pô, morreu, ele paia, morreu. Antes paia, ele velho. morreu. Ah, sei lá. Não, é porque, para contextualizar, não sei se você chegou a falar do posicionamento político dela, ô Casuar? Não, não. Eu sei muito pouco sobre o caso. Ela é extremamente progressista, o Pavão. Ela era a Uhum. favor de casamento gay, união, considerar que é um casamento, né? União de Estado, aborto, todo esse tipo de coisa que o Cogos não gosta, né? Então, por Eu isso que posso abrir um adendo e dizer qual é o problema do pode. casamento gay? O casamento Não, não gay. pode. Não, senão vai estender o tempo demais, né? Mas, não, pode falar, eu tô só zoando. É tipo assim, em poucas palavras, é abrir uma porta que jamais vai poder ser fechada. Eu vou explicar. Até então, Bom, né? até hoje, o casamento ele é feito entre pessoas que têm papéis sexuais definidos, certo? Homem e mulher. É uma questão cultural, é uma questão tradicional. E se a gente quebrar, se a gente romper isso, a gente permite que o casamento possa acontecer entre quaisquer indivíduos, em quaisquer quantidades, independentemente de terem papéis sexuais ou papéis familiares definidos. Ou Eu ouvi seja, quantidade? casamento Ah, então grupal, tudo bem, pô. gente casando com o mar, que já aconteceu, acho que na Califórnia, se eu não me engano. Gente casando com árvore, com cabra. Até no Brasil já aconteceu isso. Com as bonecas Pô, mas também tem aquele argumento. Japonês. hentai. Também tem aquele Disgusting. argumento. Também tem aquele argumento do Enéas e que a gente não pode defender um comportamento. A gente não pode normalizar, a gente tem que respeitar, mas a gente não pode normalizar e incentivar um tipo de comportamento que pode levar à extinção humana, né? Isso não é algo normal, que isso não é bacana de ser feito. É. Mas, tipo, uma coisa eu acho que assim, a gente tem que pegar casamento. O conceito de casamento na nossa sociedade, ele está ligado diretamente com a religião, com o cristianismo. É. Se no cristianismo os caras falavam que ser gay é errado, por que você vai querer fazer algo que esteja ligado àquilo? União civil, cara, beleza, foda-se. Faz o que você quiser, sabe? Mas o casamento é religioso. E a religião critica o que você faz porque você quer aquilo. Não faz sentido. Pois é. É bizarro isso. Ir no grupo que você chama de inimigo e pedir pra ser aceito. É. E sabe o que é? Eu sei por que eles querem isso. Festinha, tirar fotinha, ter book de casamento, só pra aparecer. Porque eles não ligam realmente pra aquilo. Na verdade, tipo assim, Se ligasse, eles não iam nem ser gay. a escola, na minha opinião, não devia ensinar sexualidade. Tudo bem, ela pode ensinar a parte biológica, né? Que é da própria da biologia, uma questão científica. Mas ensinar sexualidade e comportamento sexual, eu não acho que é papel da escola, não acho que é papel da faculdade, eu acho que isso é papel da família. O que a escola poderia ensinar ou incentivar é uma cultura de responsabilidade sobre a criação dos filhos. Mas tem também aquele dado, né? Que é o que eles usam contrário a esse tipo de argumento, que é o de que grande parte dos estupros e abusos são feitos pelos próprios familiares, né? E que esse tipo de ensino no colégio, ele acaba ajudando a descobrir, entendeu? Se a pessoa Não. foi ou não e tal. Eu não, peraí. Eu não tô sendo contrário ao que o Pavão disse, só tô trazendo pra roda, né? Não, sim, numa quer de novo, Até quero porque o professor consegue de saber se tá tendo abuso ou não por outros padrões psicológicos, se ele for um pedagogo capaz. Não, sim, mas também tem aquela coisa, tem muito professor que é progressista canhoto. E esse pessoal que o professor fala o quê? Que
ah, é bandido, porque que não, porque fez um monte de professor que queria falar de que, ai, fale sobre sexo para criança, não sei o que, ficar inserindo esse tipo de coisa, aí depois vai ver que é um monte de casos aí, que é professor pedófilo que usava essas coisas para alienar e fazer essas sacanagem com as crianças. Aí vai ver que o pessoalzinho pega e fala: não, não pode, ele não pode executar o estuprador com 7,62 na nuca. Quem tem que dar uma segunda chance para um pederasta que tá lá na sala de aula, mostrando sacanagem para criança. Ao invés de ensinar a ler, escrever e matemática. Não, que eu acho que eu falei, esqueci, sumiu aqui. Olha, eu acho que para todo Não, eu acho tipo. que. Peraí, eu acho que você Aham. tava falando. Acho que você tava falando sobre a escola ter ou não que ensinar sexualidade para poder combater estupro. Ah, é isso, agora entendo, agora lembrei. Não, porque de novo, fala, a escola precisa combater o estupro, aí vão lá e quando prende o estuprador, eles mesmo pessoalzinho progressista vão lá e defende o estuprador. Eles falam, todo macho é um estuprador em potencial, mas não sei o quê. É quando prende o cara, não, tem que soltar. Porque ele é uma vítima, ele é uma vítima da sociedade patriarcal, capitalista, judaico-cristã. A Maria do Rosário, ela fez isso. Aí o Bolsonaro, ele estava contra o estuprador, defendendo a pena de morte, né, nos discursos dele. Aí ela provocou o Bolsonaro, que ela estava defendendo o estuprador, né, que tinha estuprado e esquartejado a namorada. Aí o Bolsonaro enfrentou ela, né. Mano, essa história é muito colada, velho. Pois é, foi aí que ela chamou ele de estuprador. Aquela cena ali, que acho que foi até o pessoal da Rede TV que gravou, aquilo ali elegeu o Bolsonaro já. Aquilo Não diria ali, que foi exatamente aquilo, mas que aquilo contribuiu pra aquilo ali caramba. tinha que ser o marco da década, você tá me entendendo? Assim como a exposição do MASP, ela foi o marco da última década, eu acho que esse evento aí, ele devia ter ganhado destaque, mostrando os dois lados da história, mostrando a hipocrisia da Maria do Rosário. Ela devia ter sido caçada ali. Ah, com certeza, velho. Cara, a questão é o seguinte: se você tá fazendo algo e é possível de se provar que você está fazendo justamente esse algo com má intenção, com o intuito de enganar e dissimular, não era nem pra você estar na vida política, véio. Já tá confirmado claramente que você tá com segundas intenções malignas, independente do seu lado político, e o que você quer é causar o caos. Se você quer causar o caos, não tem por que você estar na vida pública. Sim. Não tem. Exatamente. Não tem segredo. Exatamente. Você já jogou Among Us? Já, nossa, Cara, jogou uma trudinha aí, que deu demais. A estratégia do comunismo é atacar os grupos inimigos do que eles mesmos fazem, para tirar a atenção da população para os grupos que eles chamam de opressores. Então é chamar eles de assassinos, estupradores, igual aconteceu. Machistas, matar o cara e falar que foi o pedófilos. outro cara que matou. Ué. Às vezes eu acho que a nossa sociedade devia, assim, começar a valorizar mais os homens, sabe? Para que eles sintam mesmo que existe uma cultura de igualdade. Porque às vezes o homem ele pode se sentir confuso, porque toda mulher é exaltada de uma certa forma e todo homem é desprezado de uma certa forma por essa cultura. Então isso deixa, ao meu ver, vocês podem argumentar contra ou refletir, os homens... Não, eu não vou argumentar, não. Eu sou misógino. Tudo bem. Pavão Miguel. Os homens bons ficam retraídos. Os homens bons sentem culpa do que não fizeram, por causa dessa cultura que os despreza. Porque os homens Só maus... não eles- pode falar desculpa por ser homem. Aí você perde qualquer justificativa que você tinha. A questão é que os homens maus, eles nunca vão dar ouvidos aos protestos feministas, aos protestos da esquerda, globalistas, mas os homens bons é que se deixam levar pelas acusações e carregam essa culpa por aquilo que eles não fizeram, sabe?
Mas no caso, o problema não é que essa questão de igualdade que você falou, é justamente o contrário. Homens e mulheres ontologicamente, eles são duas categorias de pessoas diferentes, mas Sim, que por si eles são superiores. Eles se complementam. Aí que é se a coisa que você complementam. lá, exceto igualar as mulheres aos homens, castrando os homens, feminilizando os homens, masculinizando as mulheres, ele fica nessa distopia toda aí. Até pessoal que costuma falar desse tipo de relações homens e mulheres, que eu costumo ver, que eles falam que é o quê? Que é grande massa dos homens silenciosos, ou homens sem rumos, que é o quê? Que não são mais, porque hoje em dia você não tem mais aquele cara que o cara ele pega com os 15 ou 18 anos, abre um negócio pequenininho e começa a tocar a vida sozinho, que nem, sei lá, nos Estados Unidos nos anos 50. Nunca teve tanto homem hoje Tem um termo para isso. opioides, suicídio, um monte de coisa assim, por assim dizer, inútil e nihilista, né? Por quê? Porque o Aham. pessoal perdeu o rumo. O pessoal precisa, literalmente fala, os caras perdem a razão de viver. É literalmente a personificação daquele meme do Doomer, por exemplo. Você está falando sobre o self-made man, que é o termo que se refere aos homens das culturas e gerações anteriores, que eles se viravam para fazer tudo sozinhos, né? Eles trabalhavam sozinhos, tinham sua independência econômica, né? E por causa disso, eles ganharam bastante destaque na cultura, na literatura, e hoje a gente não vê mais isso, né? O homem ele é educado para ser um funcionário do Estado. O homem Não sim, é, até eu faço o adendo aí, mas não apenas do Estado, mas também das mulheres. eu posso provar o que eu estou falando. Por quê? O jovem ele é preparado na escola para responder questão fechada e redação. É só isso. Só isso. Ele não é preparado para tomar decisões inteligentes, ele não é preparado para entender lei, para entender economia, para entender administração. Ele é preparado para responder questão fechada e fazer redação. Então ele é preparado para ser, através dos concursos, né, um funcionário público que não vai trazer lucro. Velho, a escola serve pra fazer uma linha de montagem e você continuar sendo Você ser uma máquina útil na engrenagem da sociedade. Mas vamos Pô, deixar isso pra um outro episódio, porque tem mais gente que não pôde participar desse Assim, pra falar de vacina não, escola. né? Esse povo que marca o tema do episódio e não vem ou chega atrasado é foda, né? Sem querer contar nomes. você sabe como é que a educação poderia ser simples? Ô, Vou falar ô, de uma vez só, porra, velho. sinteticamente. Não, Não, isso aí é pro próximo episódio. Tá, esse é o episódio das duas cadeias, pô. As duas beleza, questões, vamos guardar. vou guardar. A gente pode falar de outras coisas, né? Aham. Ó, deixa eu levar um assunto aqui legal. A vida pode ser mais simples se a gente usar o bom senso. Isso é um princípio pelo qual eu costumo raciocinar, dialogar mesmo, né? Hum. O bom senso e a independência das pessoas são duas coisas essenciais para qualquer área. Total. Nossa, não, que você falou de vida mais simples, e depois mais cedo você falou que é da questão de coisa de uma mulher, me lembrou, acho que foi, o cara pegou o compilado de alguma dessas influências, youtuber lacradora aí, um vídeo dela acho de uns anos atrás, com ela magrinha, falando que não interessa se você você é uma pessoa legal, uma pessoa interessante, porque mulher tem vezes que a mulher, o que ela quer é a pica fala mais alto. Aí o cara corta e fala assim lá, algum tempo depois, tá um vídeo dela em prantos, falando que relacionamento são coisas que podem ser mais leves, eu sofri abuso psicológico, mas não sei o que e tal, pá. Aí quando Pô, gente, eu tô viajando na maionese aqui. A gente decidiu o tema. chega, Vamos voltar a falar de Estados Unidos? Sobre o Joe. Antes disso, vamos encerrar aquele assunto da Prefeitura de São Paulo. Você não estava aqui não, Pavão, mas uma das coisas que a gente estava falando é quem que a gente achava que poderia ganhar e tal. Aham. Tem o Arthur, né? O Arthur não vai ganhar, não. Aí, Eu acho que não. não. Aí a gente falou que a gente torceu Lancelotti, né? pro Celso Russomano, apesar dele ser um bosta.
Você acha que vai ganhar o Lancelotti ou o Russomano? Quem que é o Lancelotti? Tem um Lancelotti lá que tá. Então, é o Russomano, mano. Uma pessoa que eu Russomano? nem conheço não consegue ganhar, não. Então o Boulos, né? O Boulos que tem o apoio da esquerda lá. Por isso que eu queria Não, falar. esquerda afro. Boulos, Pô, saiu o é resultado só, da pesquisa é só agora. ricaço com culpa de Exato. rico que vota em pessoal. A proporção de votos dele é tipo 3%. Era pra ele ter sido preso, voto, sabe? Por quê? Teve um tempo atrás que ele fez depredação na frente do prédio do STF. E aí o pessoal que soltou fogos de artifício recentemente é que foi preso, incluindo a Sarah Winter. Não. Ele depredou o prédio do ministério, né? Sim, cara, Dois sim, ministérios que com foram quebrados bombas, pelo MST. sabe? Com E ele era o pedras, líder do bombas. movimento, sabe? Então, tipo assim, ele poderia sim ser responsabilizado por incitar violência. Mas o próprio Lula também já poderia ter sido preso por incitação de violência e não foi. Então, assim, como a justiça brasileira é arbitrária, o que eu posso fazer? Cianeto. As pessoas estão abrindo os olhos, cara. Tem gente que diz que a esquerda mesmo nasceu tem 5 anos, sabe? Ela tá crescendo ainda, tá crescendo. As pessoas inteligentes, elas sempre vão perceber onde existe hipocrisia. Mas, O problema é sabe ter qual é o pessoas problema? inteligentes. Não, o problema é as pessoas quererem pensar. Parece que o povo não tá querendo pensar mais. Ah, cara, pensar pra quê? A gente vive num mundo onde qualquer informação tá na palma da sua mão. Pra que você precisa pensar? É só Na jogar verdade, no Google. Na verdade, não é isso. Na verdade, o cerne da questão é o seguinte: para uma geração se tornar intelectual, a primeira coisa que ela precisa fazer é vencer os impulsos mais primários, sabe? E aqui no Brasil, a gente celebra os impulsos primários. Você tá me entendendo? Com E certeza. como? Assim, eu acho que a Só gente olhar pra virou. qualquer música de sertanejo ou de funk. Brasileirinhos Você tem a falou melhor forma disso. que o Ó, carnaval. Não Não é é- spoiler, não, é de antes, é de antes. É bem antigo já. Tipo assim, o carnaval, ele foi normalizado. Você tá me entendendo? sim, o carnaval é o ano inteiro, né? Sim. E quando você torna o carnaval o ano inteiro, ele perde o sentido de ser um evento do contrário, de extravasar Sabe que e tal. Tem um vídeo muito bom. O Gaza falou isso que antes o carnaval era uma viagem a um reino encantado. isso. O pobre era rei, o pobre era rei, vive. o rei era pobre. Quem que falou isso? O Brasileirinhos. O gatão em frente àquela uma pracinha doida lá. Que o homem se tornava mulher, o rico se tornava pobre, o pobre se tornava rico. Deixa de Esse é o ser. conceito. Tem uma análise do simbolismo por trás do carnaval muito da hora. Agora deixa eu dar uma prova, como uma prova do que eu tô falando, do carnaval ter sido normalizado, é o seguinte, é as pessoas quererem pegar, digamos assim, o disfarce, a fantasia delas e normalizar também. Sim. Por exemplo, Clown escolher um nome para ser tratado socialmente, escolher um gênero Pronome para ser neutro. tratado socialmente. Cara, falou um lance muito engraçado no serviço essa semana. Alguém foi falar de pronome neutro, aí eu tava, tipo, muito distraído e tal. Eu falei, como é pronome neutro? Isso é coisa de viado. Aí a pessoa chegou e falou assim: É viadê. Respeita. É homofóbico. Eu falei, sou homofóbico não, você que tá colocando a homofobia no pensamento. O que tem o cara da bunda? Eu não sou contra isso. Aí todo mundo começou a comentar disso, né? Aí todo mundo começou a rachar, aí todo mundo começou a fazer piada homofóbica, foi muito divertido. Boa, fez bem. Brincando, gente, isso daqui é uma fanfic. A gente tem que Filho de entender 5 anos bateu palma que piada não existe amizade, cara. Se não existe piada, não existe amizade com gay. Aí eu sei que uma hora que tava todo mundo muito quietinho, eu cheguei e pensei assim, gente, mas se a Magazine Luiza pode fazer um concurso de trainee só contratando negros, por que a gente não pode só contratar homofóbico? O que tem de demais? Inclusão, porra. Tem que incluir os homofóbicos na sociedade também. Ué. É um grupo minoritário. Eu acho. Ironia. Sair do Mas assunto. realmente, cara, o humor e as piadas, elas são uma ótima ferramenta de tirar a atenção do ar e de
criar um Tá legal, ambiente envolvente, né? É como as pessoas dizem, é quebrar o gelo, mano. Quando as pessoas não se conhecem, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é falar uma piada, ou perguntar as horas, ou comentar que o dia tá ótimo, maravilhoso, porque são essas coisas que criam um senso de aproximação entre as pessoas mutuamente. Ela Então, quer isso, tem isso que que é ter o feeding piada sim, board, né, velho? tem que ter piada sim, tem que zoar sim. Quando a ué. pessoa não gostou, o que que tem? Nem todo mundo tem o mesmo senso de humor. É, ué. Ô, Pavão, depois dá uma olhada nesse vídeo que eu mandei no geral aí, que ele fala bastante sobre a questão do simbolismo por trás do carnaval. É o do Jonathan Pajot? Esse mesmo. As Ah, esse vídeo é muito bom. metafísicas of the clown world. Ô, Vou- manda pra mim, porque eu quero ver isso demais, mano. Já Tá lá mandei, no- tá aí no geral. Pá. E tipo, pra explicar pra galera aqui, acho que dá pra explicar um pouquinho do que eu entendi. Mas esse canal, assim, o cara só trabalha com o simbolismo das coisas, e eu acho isso do caralho. E aí ele fala, né, assim, qual era a função Não, gente, do. fala o nome do vídeo, o nome do canal. É, então, o canal é o Jonathan Pajot, P-A-G-E-A-U. E recomendo Jonathan com TH. TH, isso, como Isso. ao certo. Aí, Pageau. Isso. E ele fala assim, né, qual que era o intuito do carnaval, o processo, né, originalmente. Era justamente o dia do avesso, que nem vocês Uau. comentaram aqui, né, que é onde o pobre vira o rico vira o pobre, o feio é glorificado, o Eu posso fazer uma banal, pergunta? tudo que é errado. Diga. A figura do palhaço e as trupes, você acha que isso surgiu antes da ideia de carnaval ou surgiu junto com o carnaval? Cara, a ideia. O palhaço, o papel do tolo, ele sempre existiu. É uma Ah, figura sim. simbólica, tanto que você vê, existe no tarô, por exemplo, né? A carta do tolo. Isso faz parte, assim, da simbologia humana. E tanto que ele discute em algum vídeo, eu não lembro qual, porque eu dei uma maratonada cabulosa no canal dele recentemente. Graças a mim. De nada, Sim, gente. nossa, maravilhoso. Quem nunca Escutem, viu, quem nunca assistam. viu e tem um inglês razoável, só listening. Não precisa de ser speaking, não precisa de ser reading, só listening. Vocês vão ter um bom tempo, porque, cara, é muito gostoso, a É voz dele é maravilhoso, agradável, o sensacional. conteúdo é bem trabalhado. Cara, o que seria do mundo sem humor? E a função do palhaço era justamente essa, né? O bobo da corte, ele era o único que tinha o direito de criticar o rei. De Então, aliviar. o palhaço ele tem esse poder de mostrar o absurdo. E a população se identifica com ele e diminui a sua rebelião, Então, e aí talvez. vem uma pergunta que ele colocou num vídeo. Qual a função de um palhaço quando o mundo inteiro é uma piada? Nossa, Cara, isso esse me fez pensar no questionamento filme do Coringa. exato, sabe? É justamente isso. Se a função do palhaço é mostrar o avesso, É se- transformação de um cara que queria entreter as pessoas para um cara que quer retribuir as injustiças. velho, e é justamente esse o novo papel do palhaço, sabe? O tolo, a função dele agora é tipo. Quando Eu o não sei mundo se você inteiro tá de sabe, ponta cabeça e a função do palhaço é agir de forma oposta ao mundo, o palhaço se torna o novo correto. Ou será que é por isso que os comediantes do Brasil estão sendo levados a sério e os políticos sendo levados na brincadeira? Os Sim. comediantes estão sendo processados, cara. Estão sendo cancelados pela Pois é. patrulha do pensamento. Porque essas pessoas não conseguem entender a função do palhaço. Oi? em- o seu sabia que é por isso que o podcast. podcast é chamado de Saltimbancos? Quem? O nosso podcast, né? Saltimbancos Ah. é o plural de palhaço. Sim, sim. Então, estamos fazendo exatamente o papel do palhaço aqui. A Como Cara, tudo é piada hoje em dia, falar a verdade que é uma verdadeira contravenção. Então a gente eu gosto, de verdade. eu gosto muito da cultura circense, cara. Eu gosto da cultura sobre as trupes e tal. Tem um livro que eu amo muito, que ele chama O Nome do Vento. Talvez alguém já tenha lido. Não li, E mas o- acho que já ouviu falar.
Isso, é um livro muito bem escrito e o protagonista, ele fazia parte de uma trupe, né? E, assim, eram pessoas cultas, eram pessoas muito cultas, que elas tinham que ler muito, elas tinham que interpretar muito, tocavam música muito bem, então elas eram pessoas muito prestigiadas onde elas passavam, sabe? E isso me faz pensar que eles eram uma subclasse de intelectuais, talvez, da época, né? Era o grupo artístico da época, né, na realidade. Sim. Eles e os menestréis. Tinha que ser intelectual para fazer parte, né? Uhum. Que hoje em dia é o contrário, a gente está cobrando intelectualidade do povo. Vamos pensar aqui direito. Esses caras, para eles ganharem dinheiro nesse tipo de vida, eles tinham que fazer piadas. Só que quem que tinha dinheiro para poder pagar essas piadas? Só o grupo, A nobreza. só a nobreza. E a nobreza, por si só, ela tinha um, não vou falar um QI, mas ela tinha um arcabouço, né? Por exemplo, o Shakespeare, apesar dele não ser da nobreza, aos 8 anos de idade ele já aprendia latim de forma gramatical avançada, algo que você só aprende hoje na academia literária, né? Um conteúdo bem avançado. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente baixou tanto o nível dos nossos ensinos para poder trazer a educação pública gratuita de qualidade, né? Trazer a educação de todo mundo, Qualidade. não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Aham. Que a educação baixou muito de nível, né? A gente diminuiu a barra. Então, para essa pessoa que vai fazer piada, para ela conseguir fazer esse pessoal rir, querendo ou não, ela tinha que ter um conteúdo também. Porque senão ela ia fazer uma piada, ela não ia conseguir ganhar o dinheiro desse pessoal, ela não ia ser financiada. Porque ela ia fazer uma piada que só o plebeu ri, só o plebeu acha graça. Então, querendo ou não, ela tem que ter conhecimento de causa, né? Ela tem que entender do mesmo assunto que o nobre está entendendo. Aquela expressão pão e circo, né? Era para meio que traduzir o estilo de vida dos plebeus, né? Que eles tinham toda essa cultura para se entreter mesmo, né? E hoje em dia a forma Isso de foi levado a um entretenimento extremo. É Bolsa Família e política. É o novo pão e circo. Não, Bolsa não, mas Família. é aquela coisa, né, que ao menos na época do Pão e Circo, aquela coisa. Você vê aquela massa faminta, você fala, porra, os caras estão trabalhando lá, ralando pra cacete, mas precisa acalmar os caras para eles não vir aqui fazer uma revolta. Então vamos dar um entretenimento e alimentar os caras. Para eles continuarem vivendo lá e acalmar. Hoje não, hoje é uma distopia maior, porque eles querem acalmar o gado e remodelar o gado ou para a imagem e semelhança do líder, ditador, seja o que for, ou então para transformar essa mesma massa em algo pior do que um cachorro, pior do que um gado, e não mais como um ser humano. Tanto que é um gago. Mas essa é a regra básica da subversão, velho. Transforma todo mundo em Não, sim, pessoas não, sim, fracas, não, sem sim, convicções e sim, o que é subservientes. pior, se faz isso na frente, na frente das pessoas, elas não sabem e ainda aplaudem. E não questionam. Agora, esse lance que a gente estava pensando sobre o pessoal não pensar, é a questão de que pensar, né, exige esforço, e a gente está num nível de sociedade... Raciocinar. Exige esforço pensar, exige esforço raciocinar, não é uma tarefa simplória, né? Tem toda uma construção, desde a criança até um adulto, de desenvolvimento do cérebro da pessoa, de trabalhar os neurônios e tal. Então, pensar exige um esforço. Você tem que parar, você exerce um gasto calórico de energia. Você estressa, tanto que se você ficar pensando, agarrado muito num exercício, numa atividade, num pensamento, num brainstorm, você cansa. É um negócio cansativo. Então, como a gente está num nível de sociedade, né, a gente avançou tanta tecnologia que as coisas foram facilitadas de uma forma exponencial, que a gente está realmente num crescimento exponencial tecnológico e avançando em sociedade, assim, ficou tão fácil as coisas que as pessoas não estão conseguindo evoluir de acordo com a necessidade. Talvez estejam, né? Eu estou fazendo um chute, né? As pessoas não estão conseguindo evoluir de acordo com a necessidade de evolução da tecnologia. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo é que ficou tão ralo, tão fácil de viver, entendeu? A pessoa não precisa de decorar nada, ela tem acesso na mão dela,
que a gente tem contraproducente ao incentivo de se esforçar. Esse é o grande desafio, né? Então, como a tecnologia desenvolveu tanto, facilitou tanto, e a gente não, opinião minha, o ser humano não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a gente está só no sequestro da amígdala, né? O sequestro da amígdala, contextualização, é uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, no Dragão Vermelho, que é basicamente certas tecnologias estão sendo criadas para as pessoas não se esforçarem, para elas ficarem distraídas naquilo ali e ficarem presas nesse mundo. Então o que acontece é que as pessoas usam da tecnologia para poder não pensar, não se esforçar, elas ficam distraídas naquilo eternamente. Chega aquele momento que a gente começa a se perguntar, será que a gente precisa daquele avanço tecnológico específico? Hoje eu estava vendo um vídeo no WhatsApp, tinha um carro da Tesla, autônomo, sendo dirigido em Belo Horizonte. E aí eu fico pensando, tudo bem, a gente vai ter menos acidentes. Cara, é a mesma coisa com o cavalo, velho. Mas será que a gente precisa mesmo desse avanço? Precisa? Porque a máquina, ela... aí a gente entra em outro debate, né? Mas, Não, assim, vou falar. o debate se a máquina ela pode ultrapassar o ser humano ou não. Não Tem gente sei. que diz que sim, né? Agora, a máquina, ela só vai fazer aquilo que ela foi treinada para fazer. Se surgir uma situação nova, ela não vai ter as ferramentas de dedução, de indução, de síntese, de análise. Ela não vai ter essas ferramentas, ela só vai fazer o que ela foi programada. Ela vai identificar o objeto B, o objeto A, e vai desviar dos dois. Mas a gente tem que analisar mesmo, né? Se a gente está, de certa forma, afogando. Porque é um elemento muito importante no desenvolvimento humano, é o elemento da iniciativa, certo? Se um ser humano ele deixa de tomar as próprias decisões, ele perde a iniciativa, ele perde a motivação e ele para de se desenvolver. Então, ele precisa primeiro retomar a iniciativa, que é tomar as decisões por si mesmo, para que ele comece a carregar uma responsabilidade, carregue uma motivação e possa se desenvolver. Se a gente colocar apenas tecnologias que fazem tudo sozinhas, a gente tira totalmente a iniciativa do ser humano. E da mesma forma que hoje o Estado custeia muitas pessoas, levando elas a um estado mental de infantilismo, ao invés de um estado mental adulto com as responsabilidades financeiras, da mesma forma o ser humano ele vai perdendo a iniciativa, ele vai perdendo as responsabilidades aos poucos e deixando de se desenvolver. Então tudo vai acabar chegando num certo equilíbrio entre a tecnologia e o desenvolvimento cognitivo humano. Então, assim, eu acho que o ser humano deveria ter evoluído mais em conjunto com a tecnologia para poder estar usufruindo ela ao máximo, né? Por exemplo, eu não estou num nível aceitável de programação que eu queria estar. A tecnologia já desenvolveu tanto, a gente já tem tanta coisa, por exemplo, a compilação de site, compilação de coisa. Os caras fizeram uma forma de deixar o site mais mínimo possível para poder otimizar recurso, velho. Você para pra pensar nesses negócios, é tão lindo, velho. Uns negócios tão bacanas, sabe? Mas são poucas as pessoas que conseguem chegar nisso. Seria legal se a gente tivesse, se até eu mesmo conseguisse, né? As pessoas conseguissem ter um desempenho melhor, a gente ia estar num outro nível de sociedade. Só que, pelo fato da gente ter mais tecnologia e uma vida mais mansa, é também possível que surjam mais pessoas pelo acesso ao conhecimento e informação, e consigam se desenvolver melhor. Só que eu acho que como tem tanta gente, é tão difundido, a gente acaba não sabendo disso tudo. Uhum. Agora eu vou amarrar isso com o tema principal do podcast, que é o seguinte: quanto menos iniciativa a pessoa tem e quanto mais responsabilidade e atividades a gente joga para as máquinas, né? A gente, do jeito que tudo é interligado hoje através da internet das coisas, a gente permite que o governo tenha um recurso de controle absoluto através de toda a tecnologia existente. O que mais?
que é o tema que amarra com o aprisionamento, né? A privação das liberdades modernas. Uhum. Bom, é porque hoje eu tô. Hoje eu tô um pouco perdido, gente, não dormi muito bem, não, e eu entro fazendo aqui uns negócios pro serviço. Não, tipo assim, hoje, o algoritmo do YouTube, ele é usado para detectar se o vídeo vai conter discurso de ódio ou não, certo? Pelo Uhum. menos no título, nas hashtags. Então você não pode colocar palavrão, por exemplo. Não, Você tá tem que tomar pior cuidado, agora, velho. usar a palavra nazismo. Mas já pensou se esses algoritmos invadem a sua casa, invadem o seu celular sem a sua permissão e começam a te cancelar automaticamente? Já rola, velho. Tipo, agora tá expandindo porque parece que vai ser uma IA que vai determinar a restrição de idade dos vídeos no YouTube e que os vídeos não vão poder ser compartilhados, sabe? Não vai aparecer em recomendado, coisa assim. Então, mano, virou uma Você já putaria pensou desenfreada. uma IA governando um país? Cara, eu li um conto uma vez sobre isso, muito foda. Que, tipo, mostra a IA fazendo um monte de merda pro cara, mas depois, quando o cara chega e confronta a IA, ela mostra o porquê que ela fez todas essas merdas e que no fim o Saulo ia ser melhor pra ele se ela não tivesse feito as coisas. É bizarro. Eu queria Isso me conseguir faz achar pensar. ele, mas Aham. eu não sei se eu vou conseguir achar. Isso me faz pensar no livro de Apocalipse da Bíblia. Quem sabe, né? Se Por aquela. que, que a IA tem que estar certa? Quem disse que a IA tá certa? Pois é, A cara. lógica. Então, mas que lógica? Como que você vai garantir que aquilo foi programado com 100% de veracidade? Porque se você for parar pra pensar assim, o nazismo é válido. Você sabe A que IA da Microsoft, ela virou nazista em 2 dias. às Entendeu? vezes eu Pois é. fico pensando se isso não seria o que a Bíblia diz em Apocalipse. Peraí. Gente, Aham. não tô apoiando nazismo não, tá? Isso daqui é só Tudo bem, tudo Só um bem. fato. uma reflexão. Eu fico pensando se não é aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse sobre a besta que ganha a imagem, né? Que ganha fôlego de vida. Será que não seria, digamos assim, uma inteligência programada para atuar como se fosse um governo global, talvez? Às vezes eu fico pensando nessas paradas, sabe? Essa parada de inteligência, velho, ela vai chegar a um ponto que de previsão, né? A grande parte dessas inteligências artificiais, aprendizagem de máquina, elas são feitas para poder prever e, com previsões, tomar ações. Então, não sei se vocês viram um filme, tem um filme que chama Minority Report, com o Tom Cruise. No Minority Report, eles prendiam as pessoas antes mesmo delas terem cometido o crime, velho. Nossa, e Então, detectava, né? Com inteligência artificial. na verdade, tem 3 oráculos, digamos assim, que é o pessoal que fica dentro de um tanque de toxina lá, que eles Nossa. são estimulados por essas drogas a conseguirem ver o futuro. E aí uma máquina interpreta a visão desse pessoal e avisa quem que é que vai ou não cometer esses crimes. Mas respondendo aquele ponto anterior que você colocou, Já viu esse sobre filme? como que você determina se a inteligência artificial está certa ou errada, eu tenho um princípio muito simples que eu acho que resolve essa questão, que é o seguinte: se a maldade, se a corrupção, ela é intrínseca do ser humano, o correto é você descentralizar ao máximo todo tipo de poder. Então, cara, empoderar o cidadão, nesse caso, é dar a ele o máximo de poder possível, né, em detrimento do governo. Uhum. Então, cara, não se pode concentrar poder demais em uma única fonte ou em um único recurso tecnológico. Então poderia ser várias IAs, um conglomerado, um conclave, um Quanto conclave. quanto mais se descentralizar, melhor. Às vezes você pode colocar uma IA que lê a pessoa para agir como ela. Você pode criar isso se quiser. Desculpa interromper, mas eu só vou falar, eu já vou parar, mas esse monte de coisa de IA, não sei o que, previsão, é cada ideia que eu tô tendo para fazer campanha, para colocar AI em campanha de RPG Cyberpunk pro final do ano, que só Deus sabe. Ou você pode conversar comigo que eu tenho criatividade, hein?
Acho que ele tá falando do Cyberpunk 2077. Ah, sim, você vai fazer um RPG customizado. Não é isso não. Não, é de um cenário pro server de uso que eu tô pretendendo ir fazer para um outro amigo meu em dezembro. Sim, sim. Perdi aqui. A gente tava falando de IA, né? Sim. Você estava sei lá. falando sobre se a inteligência artificial poderia ultrapassar o ser humano e como que a gente poderia determinar se ela está certa ou está errada, sendo que ela foi programada por uma pessoa que ela está sujeita, né, à condição humana da maldade, da corrupção intrínseca. Eu não seguiria uma IA. Nem eu. Eu não seguiria, simplesmente pelo fato de que a liberdade é minha e eu tenho o direito de. Deus me deu o livre-arbítrio para eu poder tomar as minhas decisões. Eu não vou tomar decisão que o computador Eu toma. mesmo escolho se eu vou seguir o Google Maps ou não. Eu acredito que as variáveis mundanas são tantas que nenhum computador será capaz de tomar uma decisão tão bem a ponto de liderar uma. Você sabe por quê? Porque existem problemas não computáveis. Uhum, exatamente. Eu jogo um jogo que, por curiosidade, eu descobri que é o jogo mais complexo já criado pela humanidade. Jogo de cartas chamado Magic. The Gathering. Magic é maravilhoso. Tava assistindo Eu não jogo mais, agora né? há pouco. Eu li que é um jogo que se traduz num problema não computável. Ele é tão bom. complexo, que eles conseguiram criar uma máquina de Turing usando os mecanismos do jogo. Sim, eu vi isso. Foi o. Science Everyday? Isso, ele mesmo. Que ele Como mostrou o assim? baralho que você transforma. Tem um baralho de Magic com cartas, um baralho completamente jogável, que nas condições corretas você consegue transformar ele numa máquina de Turing. É porque existem cartas que permanecem no campo de batalha e elas possuem, digamos assim, mecanismos. Você gira a carta, realiza um efeito, entendeu? Como se fosse um botão. Então, se ela é uma linguagem computável, dá para você fazer um programa de calculadora com carta de Magic. Sim, sim. Só que você seria o computador, né? E até você cansar. Então não tem porquê. Só que assim, velho, Magic é um jogo fadado ao fracasso, né? Porque é tanta carta, mais tanta carta que eles mesmos não conseguem mais nivelar o jogo e perder o controle, né? Sem contar Exatamente. do pessoal de cabelinho azul que tá destruindo o jogo, né? Vai ficar pro outro dia. Só para resumir isso que você acabou de falar, nos últimos 2 anos a questão de pesquisa e desenvolvimento foi tão feia que eles tiveram que banir muito mais cartas do que eles baniram no mesmo período de 10 anos atrás. Tipo assim, eles estavam lançando carta que, com o passar do tempo, se revelou tão forte no formato que eles tiveram que banir um tanto, sabe? Sem parar. Aqui, o áudio tá bom, meu? Não sei. Tá bacana. Porque o episódio 7, eu acho que tava muito ruim, velho. Putz. Nem eu consegui ouvir, desculpa aí, pessoal. Não, tá suave. Mas esse lance de Magic ser muito complexo chega a ser balela, ô Pavão, porque as cartas realmente top tier, elas são tão específicas de serem usadas, que se você não monta o baralho com essas cartas que são mais utilizáveis, mesmo você não conseguindo computar, você ganha, entendeu? Não é necessário. Não, mas ele foi um estudo científico. Foi um estudo profundamente científico para provar que o jogo ele era muito complexo mesmo. Não é só a questão da diversidade das cartas. Mesmo se você tiver um único baralho fixo, ainda assim, você tem tantas variáveis e tantos estados para computar que deterministicamente você não consegue definir o que vai acontecer. Entendi. Nesse caso, não entendi. Tipo assim, são muitas etapas, são muitas respostas, é muita forma de sequenciar suas ações diferentes. É muito complexo mesmo. Você tá me entendendo? Uhum. Entendi. Faz todo completo sentido. Sim, sim. Agora eu entendi. Eu achei que a gente estava falando mais sobre não só as variáveis de ação, atitudes a tomar,
mas também de quantidade de cartas, porque eles têm mais de 27 mil cartas. Mano, isso aqui é um sinalizador? Uhum, ficou meio estranho. Né? Tá Fora de- parecendo ser um sinalizador, cara. Pra É, pegar só pra fogo na explicar, biblioteca. os protestantes em Louisville quebraram o vidro de uma biblioteca e jogaram um sinalizador dentro dela. Vamos todo mundo ficar burro, vamos apagar o passado. Passado pra Eu quê? achava que isso era coisa de fascista, não é? Não, pagar o passado é coisa de marxista, isso é revisionismo histórico. Pois é, não. Que marxista o quê, cara? Isso aí é a coisa mais fascista que tem. Você não assistiu o episódio do Jovem Nerd falando sobre essas coisas, não, cara? Eu Isso é assisti o episódio fascista. do Castanhari falando que fascista é um homem de bem trabalhador que cuida da família. Oh, eu lembro que Eu quero ser fascista, então. tem um filme ganhador de Oscar chamado Jojo Rabbit. Sim. No início do filme, o menino ele é levado para um acampamento onde eles ensinam ele a ser um homem nazista, né? Aí ele começa a se envolver, se divertir, e aí no meio da brincadeira eles começam a queimar um tanto de livro que eu acho que era de judeu, sabe? Ah, É um filme muito bom porque ele consegue eu não vi o equilibrar, Fred ainda não. ele consegue equilibrar o humor com o tom do nazismo. Então ele é um filme excelente, um filme muito bom mesmo de assistir. Eu tenho uma opinião muito, sim, divergente da realidade no sentido de uma coisa. Eu acho que uma das maiores tristezas do povo americano é que Hitler não foi americano, velho. Eita fetiche numa coisa que esse pessoal tem, velho. Sim, e o Brasileirinhos falou exatamente isso no último episódio. Sério? Sério. Não Ah. existe ninguém mais fetichista do que eles. Que Com pega Hitler. estátua, derruba, pisa em cima, tudo que eles discordam, tudo que eles consideram estranho, eles querem classificar como se fosse do diabo, como se fosse monstruoso, que eles têm que destruir mesmo. Eu tenho que ver esse episódio. Eu tenho uma menção honrosa aqui para terminar. Só para fechar a questão Pode falar direitinho. Pode. do troço da inteligência artificial, de previsão, não sei o quê. Eu lembro, por exemplo, você tem a obra do economista do Ludwig von Mises, né? Em especial o maior tratado dele, que é a ação humana, que, por exemplo, que na época dele, né, que ele viveu durante a ascensão do socialismo enquanto projeto de poder, né? Até, inclusive, naquela época, o pessoal, né, realmente pensava em que era impossível impedir o triunfo do socialismo e do comunismo no mundo. É toda a obra dele da questão da praxeologia e de que é impossível um estado gigantesco socialista e totalitário conseguir processar todas as informações existentes no mercado e na economia, porque diz o que a economia não é só que é questão de ações de emprego. Emprego. Na verdade, é um reflexo das preferências individuais de cada pessoa no somatório de todas as ações individuais que elas empreendem. É o mercado e todo o resto é uma consequência disso. É que eu vulgo, né, resumindo, para já acabar, é qualquer coisa que é impossível você planejar toda uma economia e, por consequência, as ações das pessoas, porque existe o livre-arbítrio. E agora, né, que eu deixei esse monte de bilionário safado aí que ficou investindo em AI, mais coisa de Big Data, né? É aquela coisa também do eles, né? Que os caras, sei lá, que os caras têm achar que, vamos fazer um supercomputador que vai doutrinar todo mundo, vai planejar todo aspecto da vida humana, do começo ao fim, então nós iremos nos prostrar perante o nosso novo Deus. Se o computador não consegue tomar a decisão do jogo de Magic, quem dirá tomar a decisão do que Pois é, cara. A pessoa que programa o computador, ela tá limitando a inteligência de todo mundo, nivelado pela inteligência dela, para menos, né? Se a pessoa faz uso de uma tecnologia, ela não vai superar intelectualmente a pessoa que criou essa tecnologia se ela não for independente dessa tecnologia, entende? Uhum. Outra coisa engraçada também disso é que realmente, velho, não tem como você defender o Estado, velho, porque é impossível de se crer que
o que já foi provado, até mesmo por Mises, Friedman e outros, que é impossível de ser feito o cálculo econômico quando você centraliza, porque você distorce a realidade do custo sobre alguma ação. Então, por exemplo, o próprio arroz. Não adianta você querer baixar o arroz na canetada, o preço dele, porque o custo de produção, transporte e a demanda vai determinar para onde que esse arroz vai ir. Então não adianta você só chorar que o preço do arroz está caro, gente. As coisas são mais complicadas e não se resume a apenas tabelamento de preços e decisões computacionais. De novo, porque até o pessoal usa isso como jargão, que a primeira regra da economia é que produtos e bens são escassos. Existe, por consequência, a primeira regra da política, que é ignorar a primeira regra da economia. Outra coisa que para falar apesar de já era pra gente estar encerrando, foi mal, gente, é que sobre IA. A gente estava falando desse lance de inteligência computacional, machine learning e tal, de tomar decisão. Pode continuar um pouquinho também, caso você tiver mais alguma coisa para falar. Não tem nada, não. O que Eu queria recomendar um vídeo assim que eu não tenho palavras para descrever, um vídeo divino, cara, onde o Jordan Peterson ele conversa com o Jonathan Pajot para falar esse episódio. Mano, o simbolismo, né? A metafísica em torno do Pepe, The Frog. E é legal que o Jordan Peterson tem a voz do Kermit. Mano, já fizeram um vídeo colocando o Kermit falando com a voz dele, é muito engraçado. Mas só pra poder terminar sobre a Pavão, eu acho que assim, a gente não vai seguir, né, os mandamentos e decisões de uma IA, mas o que eu acho que pode acontecer é a gente trocar burocratas para uma IA de forma que, de um estado reduzido, que ele seja apenas de forma administrativa, né, só uma subtração de cálculos, né, para ver o gasto de uma cidade, o gasto de um bairro, é bem capaz que uma IA consiga fazer essa função com um custo menor do que o de um funcionarismo público. Aí, nesse caso, eu concordo, porque a gente vai estar automatizando um serviço e não passando o dever de decidir para uma máquina. É mais isso que eu queria dizer. Eu acho que com isso dá pra gente finalizar o episódio. E depois das despedidas eu queria colocar uma música pra ser a trilha sonora da despedida. Então, acho que é isso aí, né, pessoal? A Levantei. Falou, galera. Valeu. Sigam-nos nas redes sociais. Saltimbancos sem as vogais. E valeu. Aí, e-mail de contato, se vocês quiserem fazer uma publicidade ou sugerir tema também. Contato saltimbanco7@gmail.com. E assim começou o Império da Máquina. Então, É assim que termina esse fanfics? normalmente sim. Assim começou os Impérios da Máquina, pessoal. Até mais. E assim eu deixo os senhores uma boa noite e até quinta que vem. Falou. Tchau. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar,
vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir pra não chorar.